Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar continuidade à lição 16, com o estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos para a nossa segunda parte da aula. Lembrando que nossos estudos são baseados na revista Conheça o Novo Testamento, Panorama Bíblico, edição 4, de Colossenses a Apocalipse, esta edição, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bem, na semana passada nós paramos no tópico 2.2, onde trabalhamos ali bem acerca do contexto do livro de Apocalipse. O que é Apocalipse, o que significa, quem escreveu, onde o autor estava, qual o propósito da escrita. Hoje nós vamos dar continuidade aqui, a partir do tópico 3, a importância do livro. Muito bem, então só fazendo uma pequena introdução aqui. Por que é tão importante o livro de Apocalipse para a igreja? Bem, como eu falei na semana passada, o Apocalipse ele vai ser muito importante para toda a igreja em qualquer época, enquanto o mundo existir, enquanto a igreja existir. Por quê? Porque apesar de o livro de Apocalipse apontar muito para o futuro, ele é um livro importante para o presente. É um livro importante para o presente da igreja. O livro de Apocalipse ele aponta para o fim de todas as coisas, aponta para a destruição do mal, aponta para o destino da igreja no final de tudo, mas ele é importante para o presente também. Por quê? Porque o futuro da humanidade vai depender de como vamos viver, de como vamos viver no presente. O presente vai interferir no futuro. Portanto, o livro de Apocalipse ele vai ser de suma importância também para a igreja, porque ele vai fortalecer a igreja. A igreja, de tempos em tempos, está sempre com esta coisa terrível que chamamos de desânimo. Vira e volta, você vê cristãos desanimados. Parecem até que Cristo deixou de existir, ou parecem que acreditam nas mentiras do mal, parece que começam a desconfiar das promessas divinas, sei lá o quê. Mas o livro de Apocalipse vem para realmente despertar, sacudir a igreja. Quando uma pessoa lê o livro de Apocalipse, realmente é um livro de arrepiar. Agora, é importante também, uma vez, ressaltar que o livro de Apocalipse não é para ficar dando medo para as pessoas. Não é para corrermos para os braços de Deus por medo do inferno. É para corrermos para os braços de Deus, amando mais a Ele, como Ele se demonstra no livro de Apocalipse. O cuidado que Deus demonstra com a sua igreja, o amor que Ele demonstra pela humanidade, tudo isso é para fazer com que nós, os cristãos, nós, homens, humanos, possamos olhar para Deus e nos apaixonarmos mais ainda por quem Ele é, por tuas maravilhas, por tua graça, por tua bondade, por teu amor, por tuas misericórdias, E também entendermos que haverá um fim. Precisa ficar bem claro para a humanidade que vai chegar um dia da prestação de contas. E parece que o homem não está nem aí para isso. É como se fosse... A gente às vezes se comporta como se fôssemos funcionários corruptos, que fazemos tudo descaradamente, na ausência do nosso patrão, sem ter medo algum de ter câmeras ali, para nos fragar, de ter pessoas que possam nos denunciar ou algo do tipo. Mas é importante sempre lembrar que o Apocalipse realmente é para nos fortalecer. O
O Apocalipse é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem para nos sacudir, para tirar-nos de uma inércia espiritual, para tirar-nos e nos movimentarmos da nossa postura de conforto, né? Nos tirar da nossa zona de conforto e realmente nos lembrar que há um céu, há uma nova terra, há um destino para a igreja. E que destino nós queremos para a nossa alma? Por isso que o livro de Apocalipse é tão importante no presente, porque ele vai acabar interferindo o nosso futuro, né? As nossas ações vão acabar interferindo no nosso futuro. E o livro de Apocalipse nos mostra qual é o futuro da humanidade. Aqueles que servirem a Deus, aqueles que buscarem relacionamento com Deus sério, vai ter um destino. Aquele que virar as costas para o Senhor e para a sua vontade hoje, também terá um destino. Muito bem. Em meio a tudo isso, a revista traz aqui um esboço com 5 pontos importantes que nós podemos, né, aprender no livro do Apocalipse. 5 lições que nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Veja bem, a primeira delas, a soberania absoluta de Deus resulta em seu propósito último. Qual esse propósito último? De destruir todas as formas do mal. Deus é soberano. Quanto a isso, não há dúvidas alguma. A soberania de Deus, ela é absoluta sobre todas as coisas. E Deus, mediante sua soberania, chegará o dia que irá destruir todas as formas do mal. O mal existe. O mal está à solta. E ele também, de certa forma, está dentro da humanidade, com a natureza humana que é má, né? A natureza humana é má. E virá Deus um dia para destruir essa natureza humana má da humanidade, né? E todas as formas do mal. E aí a gente deve lembrar e incluir tudo que você pensa que existe de mal, um dia vai deixar de existir. Um dia voltará a ser como o projeto de Deus original, que foi sempre haver a verdade, a bondade, né? Onde haverá só o bem. Então, a soberania de Deus absoluta resulta em seu propósito último de destruir todas as formas do mal. Não tenha dúvida disso. Outro ponto que nós podemos tirar desse esboço, importante para aplicarmos, é o segundo: os juízos inevitáveis de Deus virão sobre o mal, especialmente sobre a adoração de falsos deuses. Por isso que coloquei aqui deuses com letra minúscula. Muito bem. O juízo de Deus, gente, é inevitável. É inevitável. Aí, por exemplo, quando eu vejo discussões, se Deus existe, se Deus não existe, por que mal existe? E não sei o quê, e por que há tanta maldade no mundo? Eu não tenho nem paciência para esse tipo de discussão. Porque eu sei que será inevitável. É inevitável que o juízo de Deus venha sobre a terra. Deus virá sobre a terra, o juízo dele virá sobre a terra, e especialmente sobre a adoração de falsos deuses. O livro de Apocalipse nos mostra isso. Esses 5 pontos que nós estamos tratando aqui são 5 pontos importantes, são 5 importantes lições que nós podemos aprender do livro de Apocalipse. Uma delas é que o juízo de Deus virá inevitavelmente sobre aqueles que adoram falsos deuses. Bem, aí, talvez se você é um cristão evangélico, protestante, aí como diz, você tenha logo lembrado dos católicos, não é? Que é quem tem mais declaradamente assim, uma religião próxima à nossa, a questão das imagens. Só que o católico também pode olhar para o cristão protestante e ver que o crente, o cristão protestante também pode ter, pode fazer algum tipo de adoração. E a diferença é só
de repente se dê no fato do crente protestante não ter imagem. Ah, pastor, como que um crente pode pode fazer algum tipo de adoração a não ser a Deus? Olha, eu vejo tantos crentes adorando pastores, adorando líderes religiosos. Eu vejo tantos líderes aí que as pessoas veneram como se fossem realmente deuses, adorando bandas, cantores, alguns tipos de artistas chamados gospel, né? Isso também é adoração, é. A única diferença é que não está tendo aí uma imagem, uma escultura, mas não há diferença nenhuma. Eu quero lembrar para você que é inevitável que o juízo de Deus venha sobre essas coisas, hein? Então, cuidado. No passado, o povo de Deus sofreu muito com isso. E não era exatamente como a adoração de hoje, como a veneração que há hoje, mas era um problema e nós temos esse problema até hoje. Eu acabei de mostrar para vocês. Então, cuidado quando você pensar nesse tipo de adoração, querendo condenar só outra religião, e você acaba esquecendo que você também pode estar cometendo o mesmo erro, ok? E quero deixar bem claro também que eu não com esta minha fala, eu não quero de forma nenhuma, misericórdia, hein? Não quero de forma nenhuma ofender meus irmãos católicos, né? Eu só citei um exemplo e também puxei a sardinha para o nosso lado também, porque se às vezes algum evangélico aponta este como sendo um erro dos católicos, nós também, então, cometemos também de alguma outra forma, tá? Fica bem claro isso, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Terceiro ponto. A necessidade de perseverança paciente baseia-se no conhecimento de que Deus está no controle de toda a história. É o terceiro ponto que a revista traz aqui. O que é que isso quer dizer? Olha só. A perseverança do homem, ela precisa ser paciente e se basear no conhecimento de Deus, ou seja, no conhecimento de que Deus está no controle e no controle de toda a história. Olha só. Agora aqui é importante a gente fazer uma observação. Apesar de Deus estar no controle da história da humanidade, ele também permite que a história siga o seu percurso. Como assim? Veja bem, na época em que Jesus viveu, no primeiro século ali em Jerusalém, algumas pessoas ficaram doentes, ou muitas pessoas ficaram doentes. E ele mudou o curso da história daquelas pessoas, sarando aquelas pessoas. Talvez algumas delas até morreriam das suas doenças. E Jesus curou essas pessoas. Ele mudou, então, a trajetória da história daquelas pessoas. Outras morreram. Jesus foi lá e ressuscitou aquelas pessoas. Os discípulos de Jesus foram lá e fizeram a mesma coisa. Curaram muitas pessoas. E eles também ressuscitaram, pelo poder de Deus, muitas pessoas. Mas é importante também lembrar que essas pessoas que Jesus curou, com aquelas enfermidades que tinham, elas posteriormente ficaram doentes de outras coisas. Elas não ficaram imunes de pegar outras doenças. Outra coisa, as pessoas que Jesus ressuscitou, depois morreram de outras formas. As pessoas que os discípulos curaram ficaram doentes com outras doenças. E as pessoas que morreram, depois morreram de outras formas. Ou seja, o curso da história precisa seguir. E a gente precisa aceitar isso. Por exemplo, eu sou pastor. Acabei de perder minha mãezinha querida, minha mãe Cidélia, lá na Bahia. Se não tivesse eu esta compreensão de sair daqui louco, desesperado, correndo, não, segura a mãe Cidélia aí que eu vou orar e ela vai ressuscitar. A história precisa seguir o seu curso. Mesmo que Manhã Cidélia ressuscitasse hoje, daqui a alguns anos, mesmo que ela ressuscitasse hoje, daqui a alguns anos ela morreria novamente. Entende? A história precisa seguir o seu curso. O que nós precisamos ter consciência é que mesmo a história seguindo o seu curso,
Deus tem o controle de toda a história. Veja, em alguns momentos, ele vai interferir no curso dessa história, de acordo com a soberania e vontade dele, porque ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe o que é melhor para nós que não temos consciência de nada. A gente pensa em tudo do nosso jeito, do jeito que a gente gostaria que fosse. O nosso julgamento não é o julgamento do Senhor. Mas entendermos que Deus tem o controle da história é fundamental, porque olha o tópico 2 e 1 que nós lemos anteriormente. Vai chegar o dia que será inevitável o julgamento. Vai chegar o dia que, pela sua soberania absoluta, ele vai destruir todas as formas de maldade que existem. Ok? Quarto ponto. A fidelidade de Deus promete segurança espiritual completa para os que são fiéis a Ele. Olha, há algum lugar da Bíblia que Deus prometeu alguma coisa e não cumpriu? Não há, não é verdade? Se não há, acalme o vosso coração, porque a fidelidade de Deus promete uma segurança completa, uma segurança espiritual total para os que são fiéis a Ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for fiel ao Senhor teu Deus, aquilo que Ele promete de te salvar, de te proteger no episódio ali do fim de todas as coisas, de preservar a sua alma, Ele vai cumprir. Pode ficar em paz. Uma vez Jesus disse assim, olha, não temam aquele que pode ferir a carne, mas nada pode fazer com a alma. Tema aquele que pode ferir tanto a carne quanto a alma, ou seja, que pode mandar para o abismo a carne e a alma. A gente às vezes se preocupa tanto e tem tanto medo, né, de ser ferido fisicamente e esquece que a gente pode ser ferido aí para sempre, eternamente. Portanto, pode ficar em paz, que o Senhor vai te dar total segurança espiritual. No fim de todas as coisas, Ele vai te proteger, mas Ele vai proteger, Ele vai guardar, a sua glória vai envolver os seus verdadeiros fiéis. Quinto e último ponto aí desses esboços de 5 pontos importantes, 5 lições importantes que nós podemos aprender do livro de Apocalipse. O vislumbre do culto e da adoração constantemente oferecidos a Deus e ao Cordeiro demonstra o reconhecimento último pelo homem do caráter de Deus. Quando o homem conhece ou reconhece o caráter de Deus de verdade, genuinamente, quando o homem reconhece quem realmente é Deus, é que ele com consciência consegue realmente cultuar, adorar, venerar este Deus tremendo e ao Cordeiro Santo dele. Portanto, você deve se perguntar, você conhece o caráter do Senhor? Você conhece quem realmente é o Senhor, seu Deus? É só com essa compreensão que a gente consegue realmente adorar, pois quando a gente adora, você não consegue adorar verdadeiramente aquilo que você não acredita. Se você adora alguém que você não acredita, você não está prestando adoração nenhuma. Você está fazendo um teatro. Ou você está indo seguindo o curso do rio, né? Ou seja, está todo mundo adorando ali, eu vou adorar também. Você pode estar fazendo qualquer coisa, menos adorar. Precisa conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer a Deus. E outra coisa interessante, Oséias diz que nós devemos prosseguir conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí sim a gente vai conseguir prestar a Ele um culto de adoração como Ele realmente merece, só conhecendo o caráter de Deus. Claro que a gente não vai conhecer o caráter de Deus 100% como Ele é, porque Deus, apesar de se demonstrar de uma forma tão simples, ao mesmo tempo é muito complexo. O nosso Deus está acima de qualquer coisa que existe. E a gente está certo em muitas coisas que a gente sabe sobre Deus,
mas tem muitas coisas que a gente não sabe, tem tantas outras coisas que a gente está totalmente equivocado, porque Deus é muito além do que a gente possa compreender. Não há teologia que consiga explicar quem realmente é esse Deus soberano, tremendo, grande que é o Senhor nosso Deus. Mas à medida que a gente vai conhecendo esse caráter, desse Deus tremendo, aí sim nós somos capazes de prestar um culto de adoração a Ele como Ele realmente merece. Ok? Então, esses são alguns pontos importantes do livro que nós precisamos aprender e aplicar. Vamos dar continuidade, então. Uma aplicação de Apocalipse para hoje. Faça com que sua postura diante do Apocalipse seja um desejo mais intenso de amar a Deus. Algumas pessoas, mediante o livro de Apocalipse, ficam com medo ou querem se lançar aos braços do Senhor por medo do inferno, por medo do julgamento final. Não. Faça com que o Apocalipse seja para você um desejo mais intenso ainda de agradar ao Senhor, de servir ao Senhor. Tá ok? Então, aplica aí o Apocalipse na sua vida. Vamos seguir um pouco mais. Bem, a divisão-chave de Apocalipse nós podemos dizer que seja assim. Pegando aqui o versículo 19 do capítulo 1, nós temos: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então vamos lá, na tabela aqui a gente vai conseguir compreender melhor ainda. Pegando aqui o capítulo 1, na primeira parte aqui do versículo, as coisas que viste, nós temos aí o prólogo, né? A introdução. Na introdução, aí no capítulo 1, de cara nós temos logo a revelação de Cristo. Ou seja, já fica claro para nós que aquele que revela todas as coisas para João é o Senhor Jesus. Também, do versículo 13 ao 18, nós vamos ter a descrição de quem é Jesus. Ou seja, logo no capítulo 1 aí nós vamos ter o maravilhoso perfil a respeito da Trindade, apontando Cristo como autoridade central. A Trindade aí vai testemunhar acerca do Senhor Jesus. E João vai ter esta compreensão maravilhosa ao ver o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, né, os próprios anjos ali no céu, apontando também para Cristo. Imagina aí o sentimento de João, né? João que conviveu com Jesus, vendo que Jesus é aquilo e muito mais do que ele pensava. Que coisa extraordinária. No capítulo 2 e 3, nós vamos ter aí a próxima parte do versículo, as coisas que são. Nós vamos ter aí a mensagem às 7 igrejas. Quais foram as 7 igrejas da Ásia Menor que Jesus pediu para que João endereçasse as cartas? Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Estas foram as 7 cartas enviadas para estas 7 igrejas. Estão todas aí entre o capítulo 2 e 3. O que continha nestas cartas? Essas cartas estão aqui no livro de Apocalipse. Olha que coisa tremenda. Dá para a gente ler e ver o que foi que João escreveu, ver o que é que Jesus disse para ele para que ele escrevesse e aplicarmos nos nossos dias. Aí uma coisa legal que vai acontecer é que no final desse estudo eu vou falar só sobre essas 7 igrejas, tá certo? Então vamos lá. O que era que continha? Nessas cartas continham mensagens de ordem, mensagens de recomendação, mensagens de condenação também, de correção e desafio a estas igrejas. Então, você quer ver? Quer antecipar? Então, tranquilamente, esta semana você pode ler cada uma dessas 7 igrejas, o que é que João escreveu para elas mediante a revelação de Jesus.
A última parte do versículo aí, do versículo 19, diz: as que hão de acontecer depois destas. Aí nós vamos ter aí, ó, do capítulo 4 até o capítulo 22, nós vamos ter aí as visões que João teve. Quais foram estas visões? As visões dos eventos, né? Quais foram esses eventos? Vamos lá, no capítulo 4 ele tem a visão acerca do trono celestial. Ele viu ali o trono, e eu não vou entrar em cada uma para forçar você a ler. Forçar no bom sentido, né? Leia cuidadosamente cada uma dessas visões. No capítulo 6, ele tem a visão dos selos, ali dos 7 selos, e você vai ver ali também. No capítulo 8, ele tem a visão das trombetas. No capítulo 12, ele tem a visão dos sinais. No capítulo 15, as taças, os flagelos. No capítulo 17, o triunfo de Deus sobre todo o mal, como falei para vocês no ponto anterior, do tópico 3. E já no final do livro, ali no capítulo 21 e 22, ele tem a maravilhosa visão do novo céu e da nova terra. Pegando isso tudo num contexto geral, ele teve as visões assim numa sequência de 3 séries de julgamentos sobre a terra. A visão ali acerca do reino de Cristo, da sua vitória e a criação de novos céus e nova terra no final de todas as coisas. Que maravilha, né? Então você está nas mãos com esta preciosidade, pode ler aí tranquilamente, com muita calma, tá certo? Pena que não dá para a gente ficar, né, pontuando aí um por um. Eu sei que as curiosidades de vocês é saber o que é que significa cada animal, cada coisa, né? Mas é como disse o próprio João aí, aquele que tem ouvidos, ouça. Leia com calma, peça direção a Deus, e à medida que for dando para eu falar aqui, o que for dando para falar eu falo, porque minha preocupação é que a aula não fique muito extensa e fique complexo para a gente entender. Então, como a proposta dessa revista é fazer uma visão panorâmica, né, sobre cada livro, aí a gente não está entrando nos méritos de capítulo em capítulo, de versículo em versículo, ok? É só uma visão mais panorâmica de cada livro. Vamos seguir um pouco mais. Aí nós temos outra aplicação, né, de Apocalipse para hoje. Qual é a aplicação? Tudo que vivemos no passado, estamos vivendo no presente e viveremos no futuro. Está sob o controle de Deus. Entregue o seu futuro nas mãos de Deus e descanse nele. Pronto. Olha que coisa interessante. Tudo o que vivemos no passado, estamos vivendo no presente e viveremos no futuro. Tudo isso está sob o controle de Deus. Como disse agora há pouco, o Senhor, nosso Deus, tem o controle de toda a história. Então, se ele tem o controle de toda a história, deixa nas mãos de Deus o controle da sua vida. Entrega-se nas mãos dele. Deixa ele guiar você. Você já viu que você se guiar, você só trilha pelo caminho errado, só faz as coisas erradas, só faz as escolhas erradas, ou na maioria das vezes. Mas deixa Deus trilhar. Deus trilhando, ele faz as melhores escolhas, ele mostra o caminho certo, ele não deixa você perdido sem saber que direção seguir. Tá certo? Então vamos concluir esta primeira etapa, esta segunda etapa, né? Veja bem, olha, Apocalipse ele traz uma bênção em sua abertura, logo no capítulo 1, encerra com uma bênção também, no capítulo 22, leia lá, por favor. Apocalipse começa abençoando e finaliza também abençoando. Apocalipse é uma revelação, não é um mistério. A tarefa do cristão é simplesmente crer na promessa bíblica e confiar integralmente na sua vida, ou confiar integralmente a sua vida a Cristo. Faça isso e vai dar tudo certo.
Apocalipse não é um mistério para você ficar se arrepiando, nada disso. Apocalipse é uma revelação das coisas que são, das coisas que hão de acontecer, e ela é uma necessidade no presente que pode interferir completamente o futuro. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui, mas eu vou deixar para você a sugestão da devocional para esta semana. Você lê aqui, ó, do capítulo 4 até o 22 e vai respondendo e fazendo essas reflexões aí. E na próxima semana a gente tem mais aula. Agora eu quero te convidar para a nossa dinâmica, né? A nossa querida dinâmica Os Bereanos. E na nossa dinâmica Os Bereanos, você já sabe, você pode ter aí agora aquela oportunidade de fazer uma autoavaliação, ver se você realmente conseguiu captar bem a aula hoje. E quem errar mais, vai lavar os pratos do almoço, tá certo? Então vamos para a primeira pergunta. Baseando-se no estudo de hoje e no livro de Apocalipse, então, da leitura que você fez nessa semana, então você vai me responder. Vamos lá, responda. Para quais igrejas João escreveu no capítulo 2? Se você leu o capítulo 2 essa semana, você vai saber. Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Sardes. Éfeso, Esmirna, Laodiceia e Tiatira. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira? No capítulo 2 e no capítulo 3. Vai estar lá a narrativa para quais igrejas ele escreveu. No capítulo 2, para qual dessas igrejas ele escreveu? Tempo! Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Pergunta de número 2. Para quais igrejas João escreveu no capítulo 3? Sardes, Filadélfia e Esmirna? Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Sardes, Esmirna e Laodiceia? Ou Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira? Tempo! Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. Terceira pergunta. Quantos anciãos João vê diante do trono? Vamos lá. João vê 7 anciãos, 24, 27 ou apenas 3? Tempo! (24). Muito bem. Quarta pergunta. Quem é o único capaz de abrir o livro selado? Os 24 anciãos? Os anjos? Jesus ou os salvos em Cristo? Tempo! Jesus. Quinta pergunta. Quantos cavaleiros João vê na abertura do primeiro selo? 3 cavaleiros? 4? 7 ou 24? Tempo! Quatro. Sexta pergunta. Qual o número de israelitas fiéis a serem salvos na tribulação? De acordo com Apocalipse, aí, capítulo 7. 145 mil? 146 mil? 147 mil? Ou 144 mil? Tempo!
144 mil. Sétima pergunta. Na abertura do sétimo selo, quantos anjos estavam em pé diante de Deus e quantas trombetas lhe foram dadas? 3 anjos e 3 trombetas? 7 anjos e 7 trombetas? Milhares de anjos e milhares de trombetas? Ou milhões de anjos e milhões de trombetas? Tempo! Sete anjos e 7 trombetas. Oitava pergunta. O que João fez com o livrinho que recebeu das mãos do anjo? Ele leu? Ele guardou? Desprezou? Ou ele comeu? Tempo! Ele comeu. Nona pergunta. O que foi dado a João para medir o santuário de Deus? O seu altar e os que nele adoram? Um caniço semelhante a uma trena? Um caniço semelhante a uma vara? Um caniço semelhante a um cajado? Ou um caniço semelhante a um livro? Tempo! Um caniço semelhante a uma vara. 10ª e última pergunta. Qual foi o animal que João viu descrito no capítulo 12 com as seguintes descrições? Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Agora te peguei. Foi um leopardo, um dragão, um leão ou uma serpente? Tempo! Um dragão. Pronto, pessoal, por hoje é só. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. Também é importante que você deixe um joinha aí, para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e indique para outras pessoas. Também ative o sininho quando se inscrever, para que você receba as notificações quando postarmos novos vídeos. Então, até a próxima aula no próximo domingo, onde faremos a terceira parte deste estudo, tá certo? Até lá! Tchau!